Ao Santo Espírito, a nossa mais profunda gratidão, porque Ele tem cuidado de nós, nos dado sabedoria e entendimento, para que através da Sua Santa Palavra, nós podemos conduzir as almas no caminho eterno. Esta série de estudos que eu irei iniciar a partir desse são estudos um tanto pesado, porque falar para agradar as pessoas, para mim, é um pouco difícil, que o meu compromisso aqui é no Espírito e falar a verdade. Mas se os senhores não gostarem deste tipo de conteúdo, destes 4 estudos, os senhores vão para um outro estudo, mas fique no canal, que os senhores serão ricamente abençoados. Esses dados sobre o adventismo são dados do Ministério Adventista, estão nos autos deles, só que nesses estudos eu faço algumas contradições. No livro de João 8, Altíssimo Criador, Santo Espírito, nos dê entendimento das tuas verdades. Este versículo nós deveríamos colocar em prática na nossa vida e procurarmos conhecer a verdade. Se o Senhor, a Senhora, está frequentando um ministério, procura entender, saber o que esse ministério, o que os pastores deste ministério estão pregando, para que os senhores não venham pagar um preço altíssimo, ou quem sabe já estão pagando pelas mentiras, pelos enganos pregados em muitos ministérios. E dentre estes, eu cito aqui o Adventismo. No livro de João 8:32, fala que devemos conhecer a verdade. É necessário que nesses últimos dias em que estamos vivendo, que estamos tendo o privilégio aqui nessa terra de conhecer a verdade. As verdades estão escancaradas na palavra. Não há por que sermos enganados, porque ainda temos o auxílio do Santo Espírito para nos auxiliar. E os senhores sabem que eu já estive no ministério adventista por cerca de 20 anos, onde eu trabalhei bastante, dei o meu melhor,
neste ministério. Frequentei, fui em vários congressos, onde eu já ouvi dezenas de vezes: esta foi a primeira mentira que eu ouvi no Ministério Adventista. Que o Ministério Adventista, o Senhor chamou alguns homens, e que estes homens não aceitaram o chamado. E aí chamou Ellen White. Vejam, senhores, até onde vai a hipocrisia, a falsidade dos líderes para tirarem proveito da fé das almas, para viverem às custas das almas. A outra mentira, isto eu ouvir da boca de vários presidentes, da boca de vários pastores no Ministério Adventista. A segunda mentira: Ellen White teve um encontro com um anjo, e o anjo falou com ela para abrir a igreja, fundar o Ministério Adventista. Vejam, senhores, que mentiras incabíveis, em verdades que não têm nenhum fundamento. E estas mentiras que eu ouvi dezenas de vezes no Ministério Adventista me levou a permanecer lá por 20 anos e pregar para centenas de pessoas que o Ministério Adventista veio na história pela predição de um anjo, pelo anúncio de um anjo, que o Senhor havia chamado vários homens, que eles não haviam aceitado, e aí o Senhor chamou Ellen White. Até então aqui, essa criança, Ellen Armour, com 12 anos de idade, porque o Ministério Adventista assume a responsabilidade de Ellen White, de Ellen Armour, esta criança, a partir dos 12 anos, quando eles falam que a partir desta idade ela teve vários sonhos dados por Deus, alucinações espirituais, manifestações do Espírito, manifestações do Espírito, não do Espírito Santo, mas manifestações dos Espíritos, que eu explico no estudo a seguir. Então, esta criança, a partir dos 12 anos, ela começa com estas alucinações, onde os adventistas falam que eram sonhos
de Deus. Vindo assim, 2 anos na frente, aconteceria o movimento de 1844, onde ela, com seu pai na fé, Guilherme Miller, participou ativamente deste movimento. Quando nada ocorreu, onde eu falo que ela bateu de frente com Guilherme Miller, porque isto já era costume desta criança bater de frente com as pessoas dentro da igreja a partir dos 12 anos de idade. Então, ela, ao assumir a direção desse grupo, que mais tarde seria o Ministério Adventista, para que a profecia cumprisse 100% no Ministério Adventista, o único ministério a ser fundado por uma besta, a qual o seu nome tem uma grande aproximação com o número 666. Agora vejam, senhores, estou falando já em 2 ou 3 estudos que está havendo um despertamento no Ministério Adventista. Digo despertamento, estou sendo bastante enfático, que no Ministério Adventista jamais haverá reavivamento do Espírito, porque jamais o Santo Espírito confiaria a fundação de um ministério a uma mulher, onde eles estão descobrindo, estou falando em vários estudos, que as bases do Ministério Adventista é uma base deteriorada, não tem fundamento, não tem nenhum alicerce. E aí eles estão ficando apertados, estão colocando Tiago White, o esposo de Ellen White, como cofundador do Ministério Adventista. Quais são as verdades que tem nisso? Nenhuma. Vejam, senhores, que no início ouvi por dezenas de vezes que o Senhor havia chamado vários homens, que eles não quiseram, e chamaram Ellen White para fundar a igreja. Que a fundação da Igreja Adventista veio pela predição de um anjo através de Ellen White. Como Tiago White, sendo que ele veio conhecer Ellen White 2 ou 3 anos depois, foi o fundador do Ministério Adventista. Então vejam, senhores, que estas bases do Ministério Adventista é uma base deteriorada. Eu bem que poderia ficar aqui só falando do livro
do Apocalipse, falando de algumas mensagens, mas falar estas verdades aqui, para mim é um tanto difícil, porque eu não tenho nenhum prazer de falar essas verdades aqui, embora muitos adventistas não querem saber. Muitos destes estão pagando o preço por não conhecerem estas verdades, conforme eu fui escravizado por 20 anos neste ministério, e outros pagarão um preço altíssimo, porque vejam, senhores, nunca nós podemos sustentar as mentiras por muito tempo. Os pastores estão estudando, membros estão estudando este início fragilizado, esta base fragilizada do ministério adventista, e estão descobrindo que o ministério não tem nenhum alicerce, não tem nenhuma fundação. Se o Senhor estivesse chamado uma mulher já feita, não teria base, quanto mais uma criança de 12 anos, um adolescente de 14 anos. E os dados dos adventistas falam que Ellen White teve cerca de 2.000 sonhos e visões. E eu diria 2.000 sessões espíritas na mente, na cabeça desta. Porque sonhos e visões, eu ponho aqui a minha salvação em jogo. Na nova aliança não tem base alguma para a fundação de um ministério, ainda mais sonhos e visões de uma criança de 12, de 14 anos de idade. Estou reprisando em vários estudos. Então, ao Ellen White, a esta criança, rejeitar a ajuda do seu pai na fé, Guilherme Miller, rejeitar a ajuda de homens para fundar este ministério, o ministério adventista, esta profecia teria que cumprir 100% no ministério adventista, sendo o único ministério fundado por uma mulher, por uma besta. E eu já reprisei aqui em alguns estudos, para trás os senhores irão vê-los, que não tem base alguma uma igreja fundada por uma mulher ou dirigida pela mesma. Então estas anedotas, mentiras, do que o ministério adventista veio pela predição de um anjo, de que o Senhor havia chamado alguns homens, os quais não aceitaram, e aí Ellen White aceitou. Estes enganos, estas mentiras, estas inverdades, contadas por inúmeros pastores,
por inúmeros presidentes, me deixou enganado no ministério adventista por 20 anos. É onde eu falo. Muitos estão no ministério adventista pagando um preço da escravidão, da cegueira espiritual, porque embora as verdades estão claras, legíveis na palavra, mas estes não procuram, não dão ouvido. Quem sabe muitos estão como eu estava, crendo, aceitando, pregando, falando com as pessoas, que este ministério veio na história pela predição de um anjo. E eu represo. Ninguém pode sustentar as mentiras por muito tempo. Esse despertamento que está ocorrendo no ministério é porque as pessoas estão descobrindo a verdade. E que Deus abençoe, que o Senhor, se algum adventista, embora não querem saber a verdade sobre o ministério, porque muitos destes estão com a mente cauterizada, que embora sendo escravizados neste ministério, cegado por estas anedotas, por estas inverdades, mesmo assim eles não querem saber a verdade. Mas a minha obrigação aqui é falar a verdade, doa em quem doer. E se o senhor, senhora deste ministério ouvir essas verdades, creia 100% que estas são verdadeiras. Aqui eu não tenho mais idade para inventar fatos. Jamais inventarei um fato aqui com o ministério, seja ele qualquer um que seja. Mas são verdades que os senhores, que nós precisamos saber. Que o Senhor te abençoe e te guarde, dê a luz, entendimento para compreender estas verdades. Se você tem aí, pegue aí o seu copo com água e vamos entrar na presença do nosso Criador. Altíssimo Criador, na sua glória, na sua grandeza, no seu poder e majestade, nos dê sabedoria para compreender, meu Senhor, as tuas verdades e colocá-las em prática em nossas vidas para a glória do Cordeiro. Beba da água, deixe um pouco dela para lavar os seus olhos, lavar o seu rosto, para que os nossos olhos físicos e espirituais possam ser abertos. Agora feche os seus olhos, põe as mãos no seu coração e vamos entrar na presença do Santo Espírito. Santo Espírito, na sua grandeza, no seu poder e majestade, visite a mente e o espírito deste homem, desta mulher, todos aqueles que ouvirem, que verem este estudo, que possamos entender para que o nome do Senhor possa ser glorificado a cada dia em nossas vidas. Exaltado seja a glória do Cordeiro, na sua grandeza, no seu poder e majestade, para todo e sempre. Senhor te abençoe e te guarde a você, todos que fazem parte do seu dia a dia. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.